Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês e vou contar para vocês como eu adquiri a minha cidadania ou a minha nacionalidade portuguesa em 5 meses pelos meus avós. Então acompanhe que vocês vão ficar sabendo. Bom, a gente está aqui no site do consulado, vocês vão entrar em serviços consulares, registro civil e nacionalidade. No meu caso, a minha aquisição é por avô ou por avó português. A gente vai verificar agora todas as documentações que são exigidas pelo consulado português no Rio de Janeiro. O primeiro documento exigido é um documento requerido e dirigido ao Ministro da Justiça. Esse documento é um dos principais para você dar entrada em toda a sua documentação da nacionalidade. Porém, é um documento que é difícil de ser preenchido e é necessário que alguém, ou algum advogado, alguém que já tenha dado entrada nesses documentos, ajude a preencher, porque se tiver algum documento errado, ou com alguma falha, ou documento faltando, o consulado vai devolver os seus documentos. Então, é bom que seja preenchido de forma adequada. O segundo documento exigido é o original da certidão de nascimento de inteiro teor do interessado, ou seja, no meu caso, a minha certidão de inteiro teor, tá? E todos os documentos eles têm que estar emitidos há menos de 1 ano e devidamente legalizado pela apostila de raia. No meu caso, eu não precisei fazer o apostilamento, porque na época não tinha. Porém, a apostila de raia hoje já facilita na questão de autenticidade de todos os documentos. A original da certidão de nascimento de inteiro teor do pai ou da mãe do interessado, que deve ser filho de português, emitido há menos de 1 ano. Também tem que ser emitido há menos de 1 ano, gente. Então, no meu caso, foi de pai, tá? Foi a minha avó, diretamente do meu pai. Então, eu precisei ter a minha certidão, a certidão do meu pai, que também é uma certidão de inteiro teor. O próximo documento, também exigido por eles, é a documentação de uma fotocópia simples da certidão de acidente da linha do português, ou seja, de linha reta. No caso do meu avô ou da minha avó, como eu estou tirando a minha documentação de nacionalidade pela minha avó, eu precisei ter uma fotocópia simples da certidão de nascimento dela para poder dar entrada no consulado. Porém, algumas pessoas se perguntam em relação à questão dos documentos. Como é que eu vou conseguir ter a documentação da minha avó se já tem muitos anos? Eu não sei. Não lembro o nome, nada disso. Então, aqui abaixo no próprio site do consulado, eles dão o arquivo distrital de Portugal, no qual vocês podem ter acesso. Eu e Felipe, a gente achou esse site, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse site aqui a gente conseguiu ter acesso a descobrir pelo menos aonde minha avó tinha nascido. Eu joguei o nome e sobrenome dela. Quem quiser também pode acessar através desse site. Voltando aqui para o consulado. A gente precisou também da minha certidão de antecedentes criminais, que é emitida direto no site da Polícia Federal, tá? Eu tive que reconhecer também esses documentos. Uma fotocópia autenticada em cartório, também do meu diploma ou do meu histórico escolar. Gente, é uma fotocópia, tá? Não é a original, porém eu fiz a original também para ser validada aqui em Portugal. Uma fotocópia também autenticada do passaporte do brasileiro, tá? Sendo que ele tem que estar dentro do período de validade, senão não é válido. Uma fotografia 3x4, colorida e recente, porque senão tem problema também. A questão também do ato da entrega dos documentos, tem aquele documento dirigido pelo ministro, então tem que estar com todos os documentos de forma preenchida corretamente, não pode ter nenhum documento faltando. Após essa documentação ser realizada, a gente vai agendar no site do consulado. Eu precisei fazer esse agendamento e tive que pagar uma taxa em torno mais ou menos de R$ 200 por todos os meus documentos, na época, que não era da apostila de raia, tá? E esse pagamento foi feito e imediatamente depois eu tive que entrar no site do consulado e fazer um novo registro para poder fazer a autenticação dos meus documentos, que é carimbado e assinado diretamente no site do consulado de Portugal, no Rio de Janeiro.
Após eu reunir todas as informações do site do consulado, eu consegui juntar todos os documentos através de um amigo meu que já trabalhava com isso. Ele foi a todos os cartórios que eu precisava. Eu emiti também o meu documento pela faculdade e ele conseguiu autenticar e reconhecer firma e fizemos também esse agendamento pelo consulado. Todo o meu custo de autenticidade, de reconhecimento de firma e de emissão de documento e o reconhecimento também no consulado, o meu custo total foi em torno de 800 a R$ 1.000. Lembrando, isso foi no meu caso antes do apostilamento de raia, que veio para facilitar esse processo também de autenticidade dos documentos, tá? Em relação também à questão dos documentos, eu reuni todos eles no Rio de Janeiro e eu vim a Portugal para dar entrada aqui em Portugal. Eu optei por dar entrada em Portugal, primeiro porque eu já tinha analisado e já tinha visto que algumas pessoas haviam comentado que era muito mais rápido e muito mais prático, em questão também de custo, seria muito melhor. Então, no meu caso, eu, Ingrid, optei a vir a Portugal para poder dar entrada na minha cidadania por aqui. Assim que eu cheguei aqui no Porto, em Portugal, eu fui até a loja do cidadão com o nome da minha avó e a cidade onde ela morava e verifiquei a documentação dela, ou seja, a certidão da minha avó, para poder reunir com meus documentos para dar entrada na minha aquisição. No total eu paguei 20 euros e demorou 2 dias para esse documento ser emitido. E eu consegui que todas as informações dela viessem registrada nessa certidão. Após isso, entrei em contato com uma advogada, ela ficou responsável pelo meu processo, verificou toda a minha documentação e demos entrada na conservatória aqui do Porto com um valor de 250 euros. Lembrando mais uma vez, esse valor de 250 euros foi o valor que eu paguei na época para poder dar entrada na minha aquisição da nacionalidade. Após você dar entrada na sua nacionalidade, fica registrado na conservatória e eles emitem um número de processo para você fazer o acompanhamento. Então, através do site dessa conservatória, eu entrava em contato com eles por e-mail e pedia informação a respeito do andamento do meu processo. E nesse decorrer desse período mais ou menos de 4 a 5 meses, eu simplesmente tive o retorno deles de imediato. Depois, passado um tempo, eu vim a Portugal em novembro. Passados exatamente 5 meses, eu dei entrada em julho de 2016 e em novembro de 2016 eu retornei a Portugal e eu já era cidadã portuguesa. E após isso, eu me dirigi até um IRN, que é o registro notorial, e o conservatório também pode ser emitido, e pedi a minha certidão de nascimento. Porém, eu não precisava, porque minha certidão já havia chegado no Rio de Janeiro e eu pedi para que emitisse uma aqui em Portugal, no Porto exatamente, que foi aonde eu fiz todo o meu processo. E lá eu paguei a taxa de 20 euros e também fui informada que todo o registro já fica em sistema, então não precisaria eu pagar esses 20 euros para ter a minha certidão. Porém, eu, Ingrid, optei por ter a minha certidão em casa por questão minha. E depois disso, a gente já consegue dar entrada em todos os documentos que são de formas legais aqui em Portugal, que é o passaporte e mais o meu cartão cidadão. Isso também vai ficar num próximo vídeo que eu venho para poder passar para vocês como eu dei entrada em todos os meus documentos aqui em Portugal. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar os sites que eu utilizei de suporte para aquisição da nacionalidade. Caso também tenham alguma dúvida ou tenham alguma sugestão, vocês podem deixar aqui embaixo na descrição, nos comentários, que eu também vou estar respondendo vocês. E foi assim que se deu o meu processo. Demorou um total de 5 meses dando entrada aqui pelo Porto em Portugal. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido ajudar também e orientar um pouquinho vocês. E até a próxima!